R$ 150 mil. Este foi o valor gasto em 3 paradas de ônibus modernizadas que foram instaladas em picos para atender a população que faz uso do transporte coletivo. Wi-Fi, energia solar, climatizador e assentos eram algumas das vantagens que seriam usufruídas por aqueles que fazem parte desse espaço e utilizam o transporte público. Contudo, mesmo com o alto gasto, as paradas de ônibus não estão sendo utilizadas pela população. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Janaína Costa, que nesse momento ela está ao vivo no centro de Picos, bem ao lado de uma parada de ônibus. Essa aqui é a parada de ônibus, as novas paradas de ônibus que a população deveria estar utilizando. Mas pelo que eu estou observando, olha onde é aqui, ó, a população aqui, ó, entrando no ônibus agora, elas deveriam estar saindo dali, ó, daquela parada de ônibus. Janaína, minha amiga, atualiza para a gente essa informação. Eu acredito que deve ser uma dor de cabeça, né? Você ter um equipamento público assim, que poderia estar sendo utilizado, mas ele segue fechado. Novamente, Janaína, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. E é essa a situação, tá? Os usuários dispõem dessa parada de ônibus toda estruturada. Eu estava observando agora aqui, olhando, dentro dessa estrutura tem um ar-condicionado, possui tomadas e também assentos, mas está fechada. Nós conversamos com o secretário de transporte, ele falou sobre o assunto e também relatou que cada parada de ônibus, Picos possui 3, no projeto seriam 5 construídas, mas Picos conta com apenas 3 paradas de ônibus e cada parada custou ao cofre municipal R$50 mil. E estão assim, Cleberson, fechadas, sem utilidade nenhuma, e os usuários ficam ali muitas vezes no sol e imagine aí no período de chuva como que não é, né? Vamos acompanhar o VT. Que estavam no projeto e atenderiam os passageiros do transporte coletivo de Picos, apenas 3 foram concluídas. 2 localizadas no centro da cidade, na Praça Félix Pacheco, e a outra próxima à Praça do Museu. A terceira foi construída no bairro Coab, nas proximidades do Terceiro Beck. Mesmo não sendo utilizadas, algumas delas já apresentam defeitos. Todas as paradas de ônibus possuem uma estrutura como essa. Além de proteger os usuários do sol e da chuva, elas seriam climatizadas e também forneceriam internet liberada. Cada estrutura dessa custa aos cofres municipais cerca de R$50 mil. Um investimento do dinheiro público que não está ajudando em nada na vida da dona Francisca. Era melhor se tivesse uma parada para a gente ficar, porque aqui a gente fica no sol até aparecer, no meio da rua. Porque aqui está no meio da rua, é um perigo, né? Um assalto, tudo enquanto. O projeto foi aprovado em 2019 e a inauguração aconteceu em outubro de 2020. O atual secretário de Trânsito do município explica que, por conta da pandemia, as paradas foram interditadas, mas o fechamento será temporário. A gente ainda não utilizou essas paradas porque essas paradas elas são fechadas. Então, devido à pandemia, a gente preferiu não autorizar o funcionamento delas ainda, mas agora com a flexibilização que está acontecendo, vamos fazer um estudo, né, para a gente ver as reais condições, né, uma ou outra precisa de algum conserto aqui ou ali, e a gente vai analisar direitinho. Enquanto isso, muitos compartilham da espera de Dona Francisca, que assim como ela, necessitam do transporte coletivo. Eu acho que já que foram feitas para o uso da população, eu acho que deveria estar sendo funcionando, né? Aqui está um investimento que com certeza foi grande e está sem utilidade, né? E o público precisando, passando necessidade, no sol, na chuva. Nós estamos em período de inverno e elas são muito pequenas, quer dizer, a cobertura, o tamanho, entendeu? O espaço é muito pequeno. Seria melhor que não fique aí correndo o risco de pegar uma chuva, alguma coisa assim, entendeu? Seria melhor se estivesse funcionando.
E a gente observou aí na matéria, Clebson, que algumas pessoas também reclamam do tamanho, né, dessas paradas de ônibus. Pelo valor, 50 mil ainda são pequenas para caber aí todos os usuários de ônibus. Uma parada que tem aposentados, gestantes, pessoas com deficiência que utilizam o transporte coletivo poderiam estar aqui acomodados, mas ficam ali, ó, na praça procurando alguma sombra. É isso, Janaína, é triste, porque agora tá passando o período chuvoso e logo no segundo semestre vai começar o BR-Obrol, é o momento mais quente e aqui em Picos, boa parte do ano, são registradas altas temperaturas e você imagina, aqui pelo menos na Praça Félix Pacheco nós encontramos essa árvore aqui, uma árvore muito antiga, tem uma copa fechada e as pessoas ficam aqui, ó, na sombra para esperar o ônibus. Agora você imagine quem mora, por exemplo, aqui no DNR, no Junco, que às vezes a parada de ônibus, ela está sucateada, não tem cobertura e as pessoas ficam às vezes encontrando sombra nos postes aqui, por exemplo, ó. Às vezes, em alguns bairros, as pessoas ficam encontrando a sombra aqui, ó, nesse poste. Aqui, pelo menos, tem essa árvore para as pessoas se protegerem. Mas é uma situação muito complicada, porque você está vendo aqui a parada construída, poderia estar sendo utilizada, as pessoas poderiam estar, inclusive, aqui, ó, símbolozinho de climatizada, né? Ó. Já pensou você poder esperar seu ônibus aqui, ó, no ar-condicionado, utilizando o Wi-Fi? Porque tudo isso está presente no projeto da parada. A parada está pronta, mas, infelizmente, ela não está sendo utilizada.